A expectativa era enorme. O Brasil inteiro estava prestes a assistir um dos debates mais polêmicos da TV aberta. O programa, conhecido por trazer discussões sobre política e sociedade, preparava um confronto de ideias entre duas figuras completamente opostas. De um lado, Nicolas Ferreira, jovem deputado conservador, eleito com milhões de votos e conhecido por sua defesa firme da família, da liberdade e dos valores cristãos. Do outro, Cláudia Raia, uma das maiores atrizes do Brasil, ícone da TV e do teatro, que se posiciona há anos como uma voz ativa em favor das pautas progressistas. Nos bastidores, o clima era de tensão. A produção do programa sabia que esse embate renderia audiência altíssima, pois colocaria frente a frente duas personalidades que representam visões de mundo totalmente opostas. Cláudia Raia, com seu carisma e influência cultural, chegava para defender sua visão de um Brasil mais moderno, onde a arte, a cultura e as pautas progressistas precisariam desconstruir velhos paradigmas. Nicolas, por outro lado, vinha preparado para expor as contradições do meio artístico, o uso da cultura como ferramenta política e o afastamento das elites culturais dos verdadeiros valores do povo brasileiro. O palco estava montado. O auditório estava lotado, com um público claramente dividido entre apoiadores dos dois lados. Havia expectativa, tensão e, acima de tudo, a certeza de que esse debate seria um marco. O apresentador, com um tom animado, abriu o programa. Boa noite, Brasil! Hoje teremos um debate como poucos já vistos na televisão. Dois convidados de peso, duas visões completamente diferentes e uma conversa que promete mexer com o país. Ele se virou para a primeira convidada. Ela é uma das maiores atrizes do Brasil. Uma mulher que marcou gerações no teatro, no cinema e na TV. Com vocês, Cláudia Raia? A plateia explodiu em aplausos, com alguns gritos de euforia. Cláudia entrou no palco com seu habitual carisma, acenando para o público e sentando-se de maneira confiante. O apresentador sorriu e então virou-se para o outro lado do palco. E do outro lado, um dos deputados mais votados do Brasil, uma das vozes mais influentes da nova direita, defensor da liberdade e dos valores cristãos. Com vocês, Nicolas Ferreira. Dessa vez a plateia ficou dividida. Enquanto uma parte aplaudia fortemente, outra parte tentou vaiar. Mas Nicolas entrou com postura firme, um leve sorriso no rosto e um olhar confiante. Ele sabia que estava entrando em um território dominado pela elite cultural progressista, mas também sabia que tinha os argumentos certos para desmontar as narrativas. Os dois se cumprimentaram formalmente, sentando-se de frente um para o outro. O embate estava prestes a começar. O apresentador fez a primeira pergunta, mirando Cláudia Raia. Cláudia, muitos dizem que a cultura e a arte precisam se modernizar e ajudar a sociedade a evoluir. Como você enxerga essa questão? Cláudia ajeitou-se na cadeira e respondeu com seu tom natural e expressivo. Olha, eu acredito que a arte tem o dever de provocar, de fazer as pessoas pensarem. O mundo mudou, os tempos mudaram e não dá mais para a gente ficar preso a ideias ultrapassadas sobre família, religião e política. A cultura tem que desconstruir certos tabus, porque a sociedade precisa evoluir. A plateia vibrou com os aplausos. O apresentador então se voltou para Nicolas Ferreira. Deputado, você concorda que o mundo mudou e que precisamos nos adaptar a novas realidades? Nicolas pegou o microfone e respondeu calmamente, mas com firmeza. O mundo pode ter mudado, mas os valores que sustentam a sociedade não podem ser descartados como se fossem lixo. Eu respeito a cultura e a arte, mas o problema é quando ela se torna um instrumento de militância progressista, onde qualquer um que defenda a família tradicional, a fé e a liberdade de pensamento é atacado. A reação da plateia foi mista, com muitos aplausos e algumas vaias isoladas. Cláudia Raia sorriu, percebendo que Nicolas não estava ali para recuar. Nicolas, eu entendo que você tem sua visão, mas não dá para ignorar que o mundo está mais inclusivo.
As novas gerações não querem mais essas imposições morais que limitam as pessoas. Nicolas rebateu de imediato. Inclusão é uma coisa, imposição é outra. O que está acontecendo no Brasil não é diversidade de pensamento, é uma tentativa de censurar quem discorda da agenda progressista. Quando um artista faz piadas contra cristãos ou contra conservadores, chamam de liberdade artística. Mas quando alguém defende valores tradicionais, dizem que é discurso de ódio. Isso é liberdade ou censura seletiva? Aplausos mais intensos tomaram o auditório. O apresentador percebeu que o debate estava esquentando e tentou trazer um tom neutro. Então, podemos dizer que a cultura está em uma guerra ideológica? Nicolas, sem hesitar, respondeu: a cultura deveria ser um reflexo do povo. Mas o que acontece hoje é que uma elite cultural tenta moldar o que o povo deve pensar. As novelas, os filmes, as peças de teatro, tudo carregado com a mesma mensagem, com os mesmos discursos. E se alguém ousa pensar diferente, é cancelado, perseguido e ridicularizado pela mídia. A plateia reagiu novamente, com fortes aplausos e alguns murmúrios de protesto. Cláudia Raia ajeitou-se na cadeira e rebateu: mas, Nicolas, será que o problema é a cultura? Ou simplesmente que as ideias conservadoras já não fazem mais sentido para muita gente? Se ninguém quer ouvir esse discurso, talvez seja porque as pessoas querem avançar. Querem liberdade para serem quem são, sem julgamentos. Nicolas Ferreira olhou diretamente para Cláudia e respondeu sem hesitar: as pessoas querem liberdade, mas o que temos hoje não é liberdade de verdade. Se fosse, artistas conservadores poderiam se expressar sem medo de retaliação, mas não podem porque existe uma patrulha ideológica que decide o que pode e o que não pode ser dito na cultura. O que vocês chamam de evolução nada mais é do que uma imposição de valores que a maioria do povo brasileiro não compartilha. A plateia explodiu em reações, misturando aplausos e protestos. O apresentador sorriu, percebendo que o programa já estava muito mais quente do que o esperado. Bom, temos muito para discutir ainda. No próximo bloco, vamos falar sobre o impacto da cultura na educação e na juventude. Afinal, a cultura apenas reflete a sociedade ou está tentando moldá-la? A câmera fez um take final nos dois convidados. O embate estava apenas começando, e Nicolas já demonstrava que estava preparado para enfrentar Cláudia Raia sem medo. O programa retornava do intervalo com o clima ainda mais intenso. O apresentador, tentando manter a neutralidade, sabia que estava diante de um dos debates mais quentes da televisão brasileira. De um lado, Cláudia Raia, representando a visão progressista do meio artístico. Do outro, Nicolas Ferreira, voz da nova direita, que não hesitaria em questionar o domínio ideológico da cultura brasileira. O apresentador ajustou os papéis sobre a mesa e lançou a próxima questão. Cláudia, você acredita que a cultura tem o papel de transformar a sociedade, mesmo que isso vá contra certas tradições? Cláudia Raia sorriu e respondeu com naturalidade. A arte sempre teve o papel de questionar e transformar. O mundo mudou, as pessoas mudaram, e não faz sentido ficarmos presos a valores ultrapassados. O que vemos hoje é um país mais aberto, mais inclusivo, onde as pessoas podem ser quem realmente são, sem medo do julgamento moral. A cultura tem o dever de abrir esses caminhos. A plateia aplaudiu fortemente. A cultura tem que evoluir junto com a sociedade. Nicolas Ferreira olhou diretamente para Cláudia e respondeu com serenidade. Mas quem define o que é ultrapassado? Por que quando a cultura traz valores tradicionais, chamam de retrocesso? Mas quando ela impõe novas ideologias, chamam de progresso? O que está acontecendo hoje não é evolução natural, é uma reprogramação social forçada. A plateia explodiu em reações, misturando aplausos e murmúrios. O apresentador sorriu, percebendo que o programa já estava muito mais quente do que o esperado. Bom, temos muito para discutir ainda. No próximo bloco, vamos falar sobre o impacto da cultura na educação e na juventude. Afinal, a cultura apenas reflete a sociedade ou está tentando moldá-la? A câmera fez um take final nos dois convidados.
O embate estava apenas começando, e Nicolas já demonstrava que estava preparado para enfrentar Cláudia Raia sem medo. O programa retornava do intervalo com o debate ainda mais quente. O apresentador, percebendo que a conversa estava pegando fogo, lançou um novo questionamento. Cláudia, Nicolas, falamos sobre o papel da cultura na sociedade, mas agora quero entrar em um ponto ainda mais profundo. A cultura apenas reflete as mudanças da sociedade ou está ativamente moldando as novas gerações? Cláudia Raia foi a primeira a responder com um sorriso confiante. A cultura não molda. Ela apenas acompanha o que já está acontecendo no mundo. As novas gerações são mais abertas, mais livres e questionam normas que antes eram impostas sem espaço para debate. O que você chama de moldar é, na verdade, dar voz a quem sempre foi silenciado. Cláudia, eu discordo. O que está acontecendo hoje não é apenas um reflexo da sociedade, mas sim uma agenda sendo empurrada goela abaixo do povo. A cultura deixou de ser espontânea e passou a ser um instrumento para modificar a visão das pessoas, principalmente dos mais jovens. A plateia reagiu com aplausos. Nicolas Ferreira, mantendo o tom calmo, mas firme, pegou o microfone e rebateu. A plateia ficou dividida, com alguns aplausos e murmúrios de reprovação. Cláudia arqueou as sobrancelhas e retrucou. Nicolas, mas isso não é verdade. Os jovens são livres para pensar por conta própria. Se as novas gerações abraçam certas pautas, é porque elas fazem sentido para eles. Nicolas Ferreira sorriu levemente e contra-atacou. Se são tão livres assim, por que qualquer um que pensa diferente sofre perseguição? Se um jovem conservador expressa sua opinião em uma universidade, na mídia ou no meio artístico, ele é imediatamente cancelado. Isso não é liberdade de pensamento. Isso é uma doutrinação silenciosa. Dessa vez, os aplausos foram ainda mais intensos. O apresentador percebeu que o debate estava atingindo um novo nível e decidiu pressionar ainda mais. Então, Nicolas, você está dizendo que a cultura está sendo usada para manipular as pessoas? Nicolas ajustou-se na cadeira e respondeu. Exatamente. Os filmes, as novelas, os espetáculos, os programas de TV. Tudo segue o mesmo padrão ideológico. Se você defende a família tradicional, você é retratado como ultrapassado. Se você acredita na liberdade religiosa, você é um radical. Se você questiona a hipersexualização de crianças na mídia, te chamam de intolerante. Isso não é um reflexo da sociedade. Isso é um plano para mudar o pensamento das novas gerações. A plateia explodiu em reações. Cláudia Raia riu de leve, tentando manter a compostura. Mas era visível seu desconforto. Nicolas, isso é teoria da conspiração. O que acontece é que a arte evolui e traz novas discussões. Se certos pensamentos estão sendo deixados para trás, é porque eles já não representam a maioria das pessoas. Nicolas, sem hesitar, respondeu. Então me explique por que, mesmo não representando a maioria, esse discurso progressista é o único que domina a cultura brasileira? Porque quando um artista conservador tenta expressar sua opinião, ele perde espaço, contratos e é boicotado? Isso não é evolução. Isso é uma imposição disfarçada de progresso. A plateia reagiu com aplausos intensos, enquanto Cláudia parecia buscar uma resposta que enfraquecesse Nicolas. O debate já havia tomado proporções gigantescas. A plateia estava dividida, envolvida e reagindo a cada resposta. O apresentador sabia que aquele era o momento decisivo e lançou a última pergunta. Nicolas, Cláudia, diante de tudo o que foi debatido hoje, qual é o futuro da cultura no Brasil? A arte deve continuar como uma ferramenta de transformação ou precisa respeitar mais os valores tradicionais do povo? Cláudia Raia respirou fundo e respondeu primeiro, tentando recuperar o controle da conversa. A arte nunca vai parar de questionar. Ela sempre existiu para desafiar o que está posto, para provocar mudanças e dar voz a quem foi silenciado. O futuro da cultura no Brasil é um futuro de mais inclusão, mais liberdade e mais espaço para novas ideias. A plateia aplaudiu fortemente. Nicolas Ferreira, sem perder a postura firme, respondeu de imediato. O problema não é a cultura questionar.
O problema é quando ela só questiona um lado e censura o outro. O futuro da cultura precisa ser um futuro de verdade, onde todas as vozes possam ser ouvidas, sem que um grupo se ache no direito de impor suas ideias ao povo brasileiro. Aplausos ainda mais fortes tomaram o estúdio. Cláudia Raia tentou interromper, mas Nicolas continuou. O povo não quer cultura feita para agradar meia dúzia de intelectuais e militantes. O povo quer cultura que represente suas raízes, seus valores e sua fé. O Brasil não precisa de artistas que tentam impor suas ideologias. Precisa de liberdade para que todas as ideias sejam respeitadas. Aplausos estrondosos tomaram conta do estúdio. O apresentador, percebendo que Nicolas havia encerrado o debate com um argumento forte, sorriu e finalizou. Senhoras e senhores, que debate incrível! Cada um trouxe seu ponto de vista e agora cabe a vocês, que estão assistindo, tirarem suas próprias conclusões. O futuro da cultura está em nossas mãos. A câmera capturou Nicolas e Cláudia Raia trocando olhares. O embate havia terminado, mas a discussão estava longe de acabar. O apresentador olhou para ambos os convidados e fez a última provocação. Nicolas, Cláudia, depois desse debate intenso, qual é a mensagem final que vocês deixam para o público? Cláudia Raia, mantendo a postura confiante, respondeu: O Brasil precisa evoluir. A cultura sempre foi um espaço de liberdade e precisamos continuar lutando por um país onde todos possam se expressar sem medo de censura. A plateia aplaudiu, mas Nicolas Ferreira já estava pronto para o desfecho. Ele pegou o microfone, olhou diretamente para as câmeras e disse: Eu também defendo a liberdade. Mas liberdade de verdade, não uma que só serve para um lado. O povo brasileiro tem o direito de preservar seus valores e de não aceitar que a cultura seja usada como ferramenta ideológica. Se a arte deve ser livre, que seja livre para todos. O estúdio explodiu em reações, aplausos, vaias, o público completamente envolvido. O apresentador sorriu e finalizou: Esse debate não acaba aqui. O que você acha? A cultura precisa respeitar os valores do povo ou deve continuar tentando transformar a sociedade? Deixe sua opinião. A câmera fechou nos dois convidados, marcando o fim de um embate que o Brasil inteiro ainda comentaria.